Bom dia, bom dia. Vamos já começar a nossa live, nosso segundo dia da novena. Deixa eu achar uma musiquinha aqui de Santa Rita até eu achar um post que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler essa mesma. Bom dia, Renata. Bom dia, Andréia. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Vera. Bom dia, Flávio. Carla, bom dia. Bom dia, Vanessa. Sejam bem-vindos. Dá uma clareada aqui. Tá meio apagado. O som tá ótimo, obrigada, Julinha. Desculpa aí o transtorno, que hoje tá corrido. Acabei de terminar uma canjica pra festa junina. Só deu tempo de pôr a camiseta, fazer uma massa corrida no rosto rapidinho, tô aqui. Nem arrumei o cabelo direito. Cabelo crespo a gente não penteia, né? A gente arruma. Bom dia, feliz sábado, um abençoado sábado a todos. Hoje eu sei que o nosso quórum não vai ser muito grande. Esse horário atrapalha, né? Muita gente trabalha no sábado, outros tiram o sábado de manhã para fazer faxina, para ir no mercado, para fazer suas obrigações. E aí, né, não consegue vir aqui às 11 horas. Só o Flávio, por exemplo, tá trabalhando. Mas faz parte, né? A gente precisa... uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem comigo, né? O matrimônio, ele é uma vocação. A maternidade é uma vocação, assim como a vocação sacerdotal, né? E quando você assume uma vocação diante de Deus, eu casei na Igreja Católica diante de Deus, eu assumi essa vocação diante de Deus, dei o meu sim ao meu marido e dei o meu sim à vocação do matrimônio, você tem que priorizar algumas situações da sua vida, né? E você tem que priorizar o seu casamento, você precisa priorizar a sua família, você precisa priorizar os seus filhos. Então eu sempre falo isso, né, para todo mundo, que no meu trabalho de divulgação da devoção de Santa Rita, né, em primeiro lugar vem Deus e Nossa Senhora, depois vem Santa Rita, e aí, né, a minha família vem sempre em primeiro lugar. Então, eu já tive experiência de conhecer a história de uma família que a pessoa tinha uma vocação religiosa linda, era uma leiga que tinha uma vocação religiosa maravilhosa, mas em algum momento ela se perdeu e ela deixou a família e deixou os filhos de lado e só se dedicava à vocação. E ela quase perdeu a família. Conseguiu recuperar, mas ela teve que fazer uma escolha. Porque ela descobriu que ela não conseguia ser mãe e ser esposa, e ao mesmo tempo essa vocação que tomava muito o tempo dela, ela tinha que viajar o Brasil inteiro, às vezes ela era convidada para viajar fora do Brasil, e aí ela fez a escolha, e ela escolheu a maternidade, e ela escolheu o casamento, e nós perdemos, a Igreja Católica perdeu uma grande religiosa, uma grande leiga, que tinha muito a contribuir, mas ela não conseguia fazer os dois. Ela falou isso pra mim, Kátia, eu precisei fazer uma escolha, e a escolha foi meu marido e os meus filhos. Hoje os filhos todos já são adultos, têm netos, e hoje a prioridade dela são os netos. E ela disse que maravilha eu poder ter tempo para me dedicar aos meus netos. E talvez se lá no passado ela tivesse optado pela vocação e tivesse deixado a família de lado, ela não sabe hoje como seria, né? Se os filhos dela ainda estariam
empolgados em ter filhos, né? Porque talvez, né, não tivessem tido um bom exemplo em casa. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então a festa que eu tô indo daqui a pouco, de festa junina, né, é uma festa da empresa que meu marido trabalha. E, óbvio, né, atrapalhou a minha novena. Eu gosto sempre de fazer as novenas à noite. Como eu sei que vai até tarde e meu marido é o inimigo do fim, eu resolvi fazer de manhã para não gerar atritos em casa, do tipo, nossa, a gente já tem que ir embora por causa da live, ou você tem que ir embora, eu tenho que ir depois. Então, a gente às vezes não, eu sempre sugiro, né, aconselho, se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia. Mas assim, nunca deixe sua família, nunca deixe seus filhos por causa de alguma coisa que você gosta muito, né? Se você assumiu essa vocação, eles têm que estar em primeiro lugar. Ah, mas eu amo, sei lá, eu amo fazer esportes. Ok, mas tenta dividir uma coisa com a outra. Eu amo divulgar a devoção de Santa Rita, é a minha missão, mas precisa ser dividido. Então a gente precisa pensar nisso, tá? É só um conselho que eu dou, não baseado na minha experiência, baseado na experiência dessa pessoa com a qual eu convivi, que eu tenho muito carinho. Já vi essa pessoa muitas vezes na igreja, ela era incrível, mas ela realmente fez uma escolha. Eu sei que doeu a escolha dela, mas foi por um bem maior e ela não se arrepende, tenho certeza disso. Queria compartilhar com vocês também. Ontem eu falei para vocês aqui, né, do meu bilhetinho, que tá aqui, dos meus pedidos. E aí, eu vou ler com vocês o meu bilhete que eu fiz em junho do ano passado. Então, como eu sugeri para vocês, nós estamos estamos chegando no dia 22 de junho. E dia 22 de junho, aqui na Amada Ritinha, a gente começa o ciclo dos 12 meses com Santa Rita. Então, a gente faz... o que é a ideia? É, durante um ano, rezar pelos nossos impossíveis. E ano passado, eu faço isso todos os anos. Eu ponho o meu impossível num bilhetinho. Tá aqui o meu bilhetinho. Esse bilhetinho eu fiz em começo de junho do ano passado, né? Mas daí eu pus aqui a data, né, do ciclo, é 22 de junho de 2024 e encerrou em 2025. E aí eu vou ler para vocês. Meu impossível para esse dozenário, 12 meses apresentando nossos impossíveis a Santa Rita é, 2 pontos, recuperar 100% a mobilidade do meu joelho direito e melhorar o joelho esquerdo para agradecer a Deus e agradecer a intercessão de Santa Rita lá em Cássia, na Itália, em novembro de 2025. Então, para quem não sabe, nós estamos organizando uma viagem para Cássia, na Itália, pela Peregrina Brasil, em novembro deste ano. E existe um local, né, que você precisa subir um trecho bem, lá em Roca Porena, um trecho bem puxado de escadaria. Eu não sei quantos degraus são, nem quantos quilômetros, mas é bem puxado. Não é todo mundo que dá conta. E eu, né, assumi esse compromisso de agradecer lá diante de Santa Rita. Tem lá a imagem dela numa pedra de oração, né, que a gente chama a pedra onde ela fazia suas orações. E eu quero agradecer lá, diante da pedra de oração, a recuperação do meu joelho. Mas aqui tá no meu pedido 100%. E aí você vai me perguntar, Kátia, você conseguiu essa graça? Você recuperou 100% a mobilidade do seu joelho? Não. Hoje eu diria que o meu joelho tá 80%. Aí os mais descrentes vão dizer, ó, tá vendo? A moça que fala tanto de Santa Rita, o pedido dela não foi atendido. Mas o fato do meu pedido não ter sido atendido não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com Santa Rita. Tem aqui, ó, aqui, ó, o problema. O problema é todo meu. Eu que não me dediquei como deveria me dedicar ao fortalecimento. Então, em maio do ano passado, eu fiz uma cirurgia do meu joelho. Foram 4 meses, na verdade, de reabilitação. Reabilitação é para você recuperar daquela cirurgia. Depois da reabilitação, em outubro, o médico pediu que eu fizesse o fortalecimento do meu joelho, do direito e do esquerdo, para realizar esse sonho. E fortalecimento diz o quê? Musculação. E eu odeio fazer musculação. Mas, né, eu tenho que fazer. Só que eu não fiz com a disciplina, eu não fiz com o empenho, eu não fiz com o compromisso que eu deveria fazer para hoje dizer para vocês, conquistei, meu joelho está 100% curado. Não.
Eu fiz bem mais ou menos. Por exemplo, mês de maio agora, eu não fiz nem um dia de musculação. Eu fiz pilates, isso é religioso, eu faço 2 vezes por semana, que me ajuda, mas a musculação eu deixei de lado. E eu sei que é isso que tá pegando. É por isso que eu não estou 100% recuperada do meu joelho. Então a culpa não é de Deus. A culpa não é de Santa Rita. A culpa é nossa. E aqui eu tô contando essa história para vocês, dividindo isso com vocês, no sentido de convidar você a avaliar qual é o seu papel na luta pelos seus impossíveis. O que você tem feito para conquistar os seus impossíveis? Você tem se dedicado 100% ou você tem se dedicado que nem eu, mais meia boca? Ou você vai dar culpa que não tive tempo, eu tava com preguiça. Qual é a desculpa que você vai dar para não conseguir os seus impossíveis? Eu tenho várias desculpas. Eu chego lá no médico porque ele puxa minha orelha, né? Daí eu digo, doutor, eu lembro quando em janeiro fui péssima, em fevereiro fui péssima. Cheguei para ele assim, tava com reforma em casa, pedreiro tava em casa, eu não podia sair para fazer musculação. Aí ele olha para mim e diz assim, e à noite? Você tem academia em casa? Em casa não, no prédio? Pois é. Daí eu não tive resposta para isso. Agora, no mês de junho, final de junho agora, eu vou passar em consulta com ele. Ele vai ver que eu não melhorei muito do meu joelho. E ele vai me cobrar. Por que que não tá? Por que que você não fez musculação em maio? Aí eu vou dizer, olha, maio é o mês de Santa Rita. Eu viajei, eu fui pro Paraná, eu tive muita coisa, muito trabalho para fazer. Ele vai dizer, tá, mas meia horinha que eu pedi pra você, 45 minutos que eu pedi pra você fazer 2 ou 3 vezes por semana, nem te pedi todo dia. Então, quanto tempo você tá disposto a dedicar para conquistar o seu impossível? 20 minutos? 15, 30, 40, 45? Então é isso, sabe? A gente precisa, quando eu li esse bilhetinho meu aqui, né? E eu pensei assim, nossa, hoje, se você me perguntar, eu tenho condição de realizar esse sonho, de subir todos esses degraus lá em Cássia, lá em Rocaporena, e agradecer pessoalmente Santa Rita pela cura do meu joelho? Não. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir subir tudo isso, porque eu estive durante 10 dias na casa da minha mãe. Minha mãe mora num sobrado, tem 2 lances de escada para ir para todos os lugares, e eu tinha dores todos os dias no meu joelho. Não era para ter a dor que eu tinha. Por que que eu tinha dor? Porque eu não fortaleci a minha musculatura. Então, nós precisamos assumir o compromisso com Santa Rita e com Deus de fazer a nossa parte. E aí, por último, antes de nós fazermos a nossa oração, quero contar uma história para vocês de uma moça que me mandou uma mensagem. Eu fiquei muito preocupada, né, com ela, pelo tom que ela usou. Ela disse assim, Kátia, o que a gente faz quando a gente não acredita mais na intercessão de Santa Rita? O que a gente faz quando a gente não acredita mais em Deus? A gente acha que Deus não está nos ouvindo. Porque eu tenho um problema que eu estou pedindo há 6 meses e esse problema não está sendo resolvido. E aí eu perguntei para ela, o que você tem feito para resolver esse problema? E aí ela me contou a história, né? Ela tem uma LER, lesão por esforço repetitivo, aqui no ombro, acho que é o ombro direito, se não me engano, que ela tem. Não sei se é o ombro direito ou o ombro esquerdo, mas ela tem LER. E aí ela disse para mim que durante 10 anos ela conviveu com essas dores da lesão. Conviveu de que forma? Fazia fisioterapia, acupuntura, massagem, compressa, diz que compressa resolvia muito. E aí, né, com o tempo, ela foi melhorando, né? Ela foi... a situação, assim, melhorava, mas voltava. Quem tem LER sabe disso. Melhora, mas volta, né? E aí ela caiu, ela foi andar de bicicleta com a filha dela, e para a filha dela não se machucar muito, ela meio que mudou o lugar do corpo e ela caiu exatamente no lugar do ombro dela, que ela já tinha LER. Por causa dessa queda, a dor piorou muito. Aí ela teve que procurar um médico, achando até que ia ter que fazer uma cirurgia. Graças a Deus não precisa fazer cirurgia, mas o médico explicou. Como essa região dela já é muito dolorida, já tá muito inflamada por causa da lesão, com a queda piorou ainda mais e por isso que ela tá sentindo muita dor. Então ela fez 2 meses de fisioterapia e tentou voltar a trabalhar e não conseguiu por causa da dor. E aí que entra a descrença dela, porque ela diz assim, eu tenho há 6 meses pedindo para Santa Rita, pedindo para Deus, a cura do meu ombro, ela não tem acontecido.
E aí eu perguntei para ela, mas fulana, o que o médico te indicou? De repente um novo tratamento ou uma cirurgia, o que ele te indicou? Ela falou assim, ele me indicou fazer musculação ou pilates, porque segundo ele eu preciso fortalecer a região do meu ombro. Mas eu não faço musculação e nem pilates porque eu odeio academia. Aí eu falei pra ela assim, mas se essa é a única possibilidade que ele te deu, eu também não gosto de tomar remédio. Ninguém gosta de tomar remédio. Remédio não é bom. Eu também não gosto de fazer pilates. Faço, gosto muito do pessoal que faz pilates comigo, mas eu não vou, oba, hoje tem pilates, né? E eu não gosto de fazer musculação, mas às vezes eu me forço a fazer musculação. E aí eu falei pra ela, fui bem honesta com ela. Depois ela não falou mais comigo. Eu acho que ela ficou chateada. Mas assim, eu tive que ser honesta com ela. Eu falei assim, Deus está te dando a oportunidade da cura do seu ombro, mas você tem que fazer a sua parte. Então aquele dia que você tem esse ódio de ir pra academia, você não gosta de ir na academia, você não gosta de ir no pilates, né? Tem tanta gente que não pode financeiramente, ela diz que pode. Ela tem uma academia que é perto da casa dela, que ela pode ir a pé, que o valor não é tão alto, que ela consegue pagar. Então, assim, quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de curar o seu problema numa academia ou no estúdio de pilates e não podem? E ela pode, mas ela não gosta. Mas nem sempre, para conquistar os nossos impossíveis, a gente só faz o que a gente gosta. Às vezes a gente faz o que a gente não gosta. Ou vocês acham que Santa Rita, nossa, que alegria, agora eu vou ter que acalmar os brigões, né? Quando as pessoas vinham e pediam para ela para acalmar, pacificar as famílias. Quem que gosta de se meter num conflito? Quem que gosta de apaziguar pessoas nervosas, pessoas em briga, em litígio? Ninguém gosta, é uma situação difícil, mas é preciso fazer. Então eu falei para ela exatamente isso, eu disse assim, qual é o seu impossível? Hoje o seu impossível é a cura do ombro. O que você precisa fazer para diminuir as tuas dores? De repente, não cura para sempre, mas diminuir. Fazer os exercícios. Até citei o exemplo do meu marido. Meu marido ele tem 2 hérnias, aqui na cervical e na lombar. E as hérnias dele não são cirúrgicas. Elas não têm, graças a Deus não precisa fazer cirurgia. E o médico falou, a única forma de resolver o seu problema é fisioterapia, é pilates, é musculação. Você precisa fortalecer essa região. Meu marido faz pilates de fortalecimento 2 vezes por semana, já faz 5 anos. Se ele para 10 dias, por qualquer motivo, esses dias ele fez uma cirurgia do nariz, teve que ficar 10 dias sem fazer exercício físico, as dores voltam. Porque existem tratamentos que tem que ser pro resto da vida. E o caso dele é pro resto da vida. Vai ter que fazer fortalecimento o resto da vida. Ele já sabe disso, já aceitou. Mas assim, se ele disser, não, eu não vou... O problema é que as pessoas querem que Deus haja de uma maneira assim, que aperta um botão e todos os problemas sejam resolvidos. E não é assim. Algumas situações, se vejam os grandes milagres, os milagres que são atribuídos aos santos, são situações que a ciência não podia mais fazer nada. Quando a ciência desengana aquele doente, quando a ciência diz não tem cura, o tempo de vida é X, e aí essa pessoa com a sua fé inabalável em Deus pede a intercessão de um santo e é curado. E aí você vê, né, Santa Rita, por exemplo, um dos milagres que está no processo de canonização dela foi a cura de uma cegueira irreversível. Os médicos falaram, essa pessoa não vai voltar nunca mais a ver. E essa pessoa, com a sua fé, pediu a Deus e voltou. Então ela foi contra o quê? A ciência. Então o que isso nos ensina? Que a gente precisa fazer a nossa parte enquanto existir forças, enquanto existir possibilidades de fazer a nossa parte. E o milagre de Deus ocorre quando nos dando os pequenos milagres de Deus acontecem nos dando força para resistir à preguiça, para resistir à falta de vontade, para resistir, eu não vou dar conta de fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. E os grandes milagres de Deus, eles realmente acontecem, mas acontecem em situações onde a ciência não pode mais agir. Então foi isso que eu falei para ela, eu acho que ela não gostou, porque assim, as pessoas às vezes, esses dias Padre Leonardo Wagner, se vocês quiserem assistir,
sobre catecismo da Igreja Católica, o canal dele é muito bom, Padre Leonardo Wagner. E ele estava falando num dos vídeos dele, um assunto que eu achei interessantíssimo, né? Que ele disse assim, as pessoas elas querem o caminho do céu, mas elas querem o caminho do céu assim, com pantufas, caminhando num jardim florido com passarinhos e abelhinhas e borboletas em volta, sem nenhuma dificuldade. Mas olha a vida dos santos e me diz se a vida dos santos foi fácil para conquistar a santidade. Então é isso. A gente precisa fazer os nossos impossíveis e os nossos possíveis para que Deus possa fazer o impossível na nossa vida. Então, se o meu bilhetinho aqui não foi 100% atendido, o meu pedido que está aqui nesse bilhetinho não foi 100% atendido, a culpa está na Kátia. A culpa está na Kátia que arruma desculpa para não ir para academia. Essa semana fui só uma vez. Quarta estava muito frio. Ontem eu brinquei que eu fiz academia batendo perna na rua. E acho que foi mais ou menos isso. Hoje eu tenho uma festa. Amanhã é domingo, viu? Eu já tenho as desculpas todas decoradas. Então não é culpa de Deus nem de Santa Rita. A culpa muitas vezes é nossa. Vamos rezar então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tomar uma aguinha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aqui no capítulo 1 do livro 12 Meses com Santa Rita, eu começo contando a história de que Santa Rita, o nascimento de Santa Rita foi um impossível, porque os pais já eram considerados idosos na época que Santa Rita nasceu. Então, a mãe, o pai, provavelmente já tinham perdido a esperança de um dia realizar esse sonho de ser mãe e de ser pai. E aí, um dia, né, conta aqui a história de Santa Rita, né, aqui na página 24, que a mãe de Santa Rita teve um sonho com um anjo, e um anjo disse para ela que ela ia ser mãe de uma menina muito amada por Deus. E de fato ela foi mãe de uma menina muito amada por Deus. Tenho certeza que naquela época as pessoas devem ter pensado assim, nossa, como que eles conseguiram? Isso é impossível. Hoje, né, tem mulheres com 50 anos que são mães, mas naquela época não havia tratamento, não havia esse tipo de tratamento. As pessoas ou elas conseguiam a maternidade pelos meios naturais, ou não. Não havia os inúmeros tratamentos que existem hoje para a infertilidade. Então, o nascimento de Santa Rita é um exemplo disso. Mas o que a mãe de Santa Rita fez? Ela nunca desistiu de orar pedindo esse impossível. Então, no livro que fala sobre a história de Santa Rita, que é escrito pelo Franco Cuomo, ele comenta isso, que até o marido dela já tinha perdido as esperanças, mas a Mata, a mãe de Santa Rita, não perdia as esperanças, e ela rezava sempre pedindo para conseguir ser mãe, para ter essa bênção. O impossível dela foi realizado, graças à sua fé e à sua devoção. Esse realmente é o impossível, um milagre de Deus, um grande milagre de Deus, né? Porque o que ela podia fazer, ela já estava fazendo, mas não conseguia. Então esse é o recado do dia de hoje. E a nossa novena do dia de hoje está na página 100 do livro, quase lá no final. Esperança em Deus. Senhor, ao olharmos a vida de Santa Rita, percebemos o exemplo da confiança em vós, uma confiança que a deixava impregnada com a esperança de que, apesar de todos os sofrimentos, das mazelas e das dores, tudo tinha um propósito. Foi a confiança no Deus impossível que a permitiu caminhar e galgar cada degrau da escada que a levou à santidade. E vamos combinar que essa escada não foi nada fácil. Quem conhece a história de Santa Rita sabe como foi difícil para esta mulher viver a vida dela, passar pelos espinhos que Deus deu forças para ela para passar por esses espinhos, mas os espinhos que ela teve na vida.
Foi a confiança no Deus impossível que permitiu caminhar e galgar cada degrau que levou à santidade. E foi uma escadaria longa, difícil. Ela nunca duvidou dos caminhos de Deus, mesmo que eles fossem tempestuosos. Percorrido em meio a noites traiçoeiras da dor, ela perdeu o marido, que foi assassinado. Ela perdeu os 2 filhos. Ela foi abandonada pela família do marido. Da vingança, ela precisava pacificar as famílias envolvidas na morte do marido para finalmente ter o seu sim no convento. E da falta de paz. Ela estava cercada por uma comunidade, por uma cultura, por pessoas que só pensavam na vingança, no ódio e na guerra. Ensina-nos, Senhor, a abandonar nossos pedidos diante de Ti, assim como Santa Rita sempre o fez, entregando o desespero. Tenho certeza que Santa Rita viveu noites de desespero, afinal, qual é a mãe que não se desespera ao ver os seus filhos doentes? Qual é a mulher que não se desespera ao ouvir essa notícia que nenhuma mulher quer ouvir? Os medos, as lágrimas que foram muitas. Uma mãe que perde seus filhos não deixa de chorar nunca. Os fracassos, porque cada não que ela tinha para a entrada no convento era uma espécie de fracasso. Mas também ela teve forças para agradecer as conquistas, as alegrias e as realizações, que foram muitas. E a maioria delas ela nem viu em vida acontecer. Aconteceram depois, por meio dos seus devotos e devotas. Dai-nos, Senhor, a exemplo de Santa Rita e por sua intercessão, essa mesma confiança para suportar com otimismo cristão os espinhos da nossa vida. E hoje mesmo eu tive um testemunho de uma moça que comprou aqui o livro 12 Meses com Santa Rita. Eu achei bonito o testemunho dela, é lá do Rio de Janeiro. Ela contou para mim que ela passou num concurso e quando ela foi assinar o termo de posse do concurso, que dia que era? 22 de janeiro. E aí quando ela foi olhar no número da matrícula dela, que número tinha no meio da matrícula? 22. E ela disse para mim que, assim, Santa Rita ajudou tanto ela nesse período, né? Parece que entre ela ser aprovada e ser chamada para esse concurso, vocês sabem, né? Demora. Às vezes o concurso tem 2 anos de validade e renovado por mais 2. Foram 5 anos para ela tomar posse do concurso dela. Mas ela falou que a força que Santa Rita deu para ela suportar essa espera foi primordial. E a força da oração. Então nós vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e 10 vezes a jaculatória. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. E para cada jaculatória, eu gostaria de convidar vocês a escreverem aí nos comentários quais são os seus pedidos. E também queria convidar vocês para pedir um pelos outros, né? Eu tenho certeza que a gente... Um pedindo pelos outros, as nossas preces chegam com mais força lá no céu. É como se a gente assoprasse as rosinhas que nós estamos enviando para Santa Rita, porque um vai pedir pelo outro. Quando a gente reza pelo irmão, a gente ajuda essa rosa a chegar mais rápido no céu. Como a Cristina Oliveira, que pede com toda a força da alma cessar o sangramento que está há 20 dias. Lembra da história que eu contei ontem, da Charlene, da secreção do umbigo dela? Foram 3 meses que ela passou por isso, mas foi curada, com a graça de Deus, a intercessão de Santa Rita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Lif Mota pede por alguém que fez cirurgia. Flávio pede pela Cris, que também vai passar por uma cirurgia. A Sandra está 3 meses doente, com fraqueza e crise de ansiedade.
A Edinalva pede pelo Toninho, que está na UTI. E vamos pedir por todos os doentes que nesse momento estão em unidades de terapia intensiva ou semi-intensiva, por seus familiares também que devem estar aflitos, para que tenham forças para passar por essa provação. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Peço a cura da minha cachorrinha Polly, a Evelyn pede, a Cleide peço oração por recuperação da cirurgia da endometriose, e a Sandra pede, Santa Rita faça seus impossíveis por todos nós junto a Deus. A Kátia Cristina pede pelos impossíveis da família e a Cíntia pela restauração da saúde da minha avó. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Por Iolanda Nogueira, Santa Rita intercede pela recuperação de cirurgia. Rita Ramos, sabedoria para enfrentar a nova carreira profissional. A Neidinha pede pelo documento da casa e reforma, o resto não consegui ver, Neidinha, desculpa. E a Flávia pede que Santa Rita ajude a encontrar a casa dos sonhos dela. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. O Flávio pede por todas as pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, pelos que sofrem de vícios de drogas e álcool. A Geice pede pela recuperação do pai que está na UTI. E vamos pedir por todas as pessoas que passam por problemas emocionais, as síndromes, síndromes de burnout, síndromes do pânico, todos os tipos de problemas emocionais. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Neidia pede que por todos nós, que nós também possamos realizar os nossos sonhos. A Rita Ramos também pede por todos aqui. A Júlia pede pelas almas do purgatório, muito bem lembrado. Vamos lembrar neste momento de todas as almas que estão no purgatório. Santa Rita, mesmo doente, mesmo nos últimos meses de sua vida, não cessava de rezar e pedir pelo seu marido e pelos seus 2 filhos. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Cristina pede por todas as mães que estão com filhos hospitalizados, isto mesmo. A Cleide, estou com um ponto inflamado, Santa Rita intercede por mim. A Kátia Cristina pela cura do mutismo seletivo. Rosinéia pede pelo filho Arthur Miguel que ele possa cada dia mais se desenvolver e compreender mais. Ele é do espectro autista. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Em especial por todas as mães que receberam recentemente esse diagnóstico. Muitas mães têm muita dificuldade, pais também, dificuldade de aceitar o diagnóstico. E quanto mais cedo a mãe aceita esse diagnóstico, mais rápido é a introdução nas terapias para que essa criança consiga se desenvolver no máximo de sua capacidade. Então, que Deus também ajude essas mãezinhas, esses pais que recebem esse diagnóstico do autismo e de outras doenças a aceitar e a buscar fazer os seus possíveis pelos impossíveis dos seus filhos. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Essa questão do aceitar o diagnóstico ela é muito grave. Se você conversar com um psicólogo, um psiquiatra, é grande o número de relatos desses profissionais de que os pais, muitas vezes, ao não aceitar essa condição do filho, acabam retardando os tratamentos e acabam levando esses filhos a fazer outras coisas, tipo benzedeira, coisas assim. E aí, quanto mais demora o tratamento, os tratamentos e as terapias a serem introduzidas, mais vai demorar a recuperação dessa criança. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Cristina pede pela Érica, diagnosticada com mal de Parkinson. Pela conversão do nosso casamento e restauração da nossa casa e nossa vida financeira. Rogodói. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Por todos os idosos que sofreram e sofrem de doenças como Parkinson, como Alzheimer, como as demências, e também pelos seus cuidadores. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Rosinéia fala que, na verdade, enquanto você não aceita, o luto fica cada dia pior. Verdade, Rosinéia, porque existe um psicólogo que fala assim, que amar
é dar o que não se tem àquele que não é. E às vezes nós como pais, a gente faz uma expectativa dos nossos filhos, de algo que eles devem ser. E isso vale para tudo. Inclusive para filhos que seguem outra profissão diferente daquela que o pai quis, filhos que às vezes têm um jeito de agir que o pai e a mãe não concordam. Nós precisamos amar os nossos filhos do jeito que eles são e não do jeito que a gente quer. Inclusive com as suas imperfeições, inclusive com as suas limitações, inclusive com as suas dificuldades. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. A Evelyn pede que Santa Rita liberte da ansiedade, pelas famílias que estão, o Flávio, pelas famílias que estão desunidas pelo financeiro, pelas influências do mal, pelas influências das drogas, das más companhias. Pedimos então por todos os jovens que passam por momentos difíceis também, momentos do desemprego, momentos de falta de respostas. Às vezes esse jovem está na espera de um sim, de um estágio, de um trabalho, e essa demora angustia. Às vezes a resposta vem negativa e esse jovem se sente um fracasso. E assim, a minha filha já passou por isso antes de começar o estágio dela. E ela se sentia assim, um nada, porque né, as negativas vinham e ela dizia sempre assim: mãe, como que eu posso ter experiência se não me dão oportunidade para eu ter experiência? Né? Então os jovens passam muito por isso. Às vezes não conseguem estudar porque não tem um emprego para ajudar a pagar a faculdade. Daí entra naquele do nem trabalham e nem estudam. E mente desocupada, vocês já sabem o que é, né? Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Que Santa Rita interceda junto a Deus, junto a Nossa Senhora, junto aos santos e anjos que estão no céu, pelos impossíveis de cada um de vocês que estão participando dessa live, nesse sábado, dia 14 de junho, às 11h39, nesse nosso segundo dia da novena em honra a Santa Rita. Todos os dias, Deus nos dá provas da sua presença em nossas vidas. São pequenos milagres. Quando abrimos os olhos, quando nos alimentamos, quando conseguimos dar os nossos passos, fazer as nossas atividades diárias, quando cumprimos as nossas funções, seja no trabalho, na empresa, quando encerramos o dia. Todas as 24 horas Deus está nos cuidando. Mas nós precisamos estar atentos para os sinais de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar atentos para que Deus faça também os pequenos milagres. Eu sei, nós todos temos grandes milagres, grandes impossíveis para serem realizados. Mas para que eles aconteçam na nossa vida, a gente precisa fortalecer a nossa fé, para aceitar os nãos que porventura venham, para aceitar, às vezes, os passos para trás que a gente tem que dar para dar passos de novo para frente. Quem começa, por exemplo, um novo emprego, quem começa, por exemplo, uma nova atividade profissional como a Rita, né? Ela sabe que ela vai ter que dar alguns passos para trás para depois seguir outros passos para frente. E às vezes nesses passos para trás, isso já aconteceu comigo, a gente desanima, a gente se sente um fracasso, a gente se sente incapaz. Então que a gente tenha a compreensão que Deus está do nosso lado, mesmo quando a gente tenha que dar os passos para trás. Que Santa Rita, ela vai junto com a gente, seja para os passinhos para frente, seja para os passinhos para trás. Santa Rita teve muitos passos para frente, muitos passos para trás na vida dela. Ela tinha uma vida linda, uma vida perfeita, perdeu o marido. Quantos passos para trás ela precisou dar nessa vida perfeita? Depois perdeu o filho. E de repente, quando ela perdeu os filhos, ela deve ter achado que ela estava no fundo do poço. Mas lá no fundo do poço tinha uma molinha. E esta molinha era a fé dela. Se Santa Rita não tivesse a fé em Deus, que ela sempre teve, ela não sairia do fundo do poço. E como que a gente produz esta molinha? Como que a gente deixa essa molinha não enferrujar? Como que a gente deixa essa molinha forte para nos impulsionar quando a gente chega no fundo do poço? Através da oração. É isso que Santa Rita nos deixa. E eu queria aproveitar e fazer a oração que está aqui no livro 12 Meses com Santa Rita, que é a oração que eu acho muito bonita, tá?
a oração que está no livro 12 Meses com Santa Rita, na página 98. Nesse livro aqui, eu resolvi homenagear 4 santuários que eu conheci na minha missão de divulgar a devoção de Santa Rita e que para mim realizam assim um trabalho espetacular de divulgação da devoção de Santa Rita. É claro que eu quero conhecer outros santuários, já conheço outros, mas quando eu escrevi esse livro eu conheci esses 4. O Santuário de Santa Rita de Cássia de Curitiba, no Paraná, o Santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina, também no Paraná, o Santuário de Santa Rita de Cássia em Cássia, Minas Gerais, o maior do mundo, dedicado a Santa Rita, e o Santuário de Santa Rita de Cássia em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Então, quando eu escrevi esse livro, tem uma página não, são 3 ou 4 páginas para cada santuário, homenageando esses santuários. Limota, para comprar esse livro, você me manda uma mensagem aqui no direct do Instagram que eu explico. Então, por exemplo, aqui ó, na página 19 tem a foto do santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina, que foi nesse santuário que eu conheci a oração dozenário de Santa Rita de Cássia. Aí aqui na página 40 tem a foto da imagem de Santa Rita, do santuário de Santa Rita de Curitiba, no Paraná, que eu estive lá agora em maio também, já estive várias vezes lá. Esta aqui é a foto da imagem de Santa Rita, do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. E, finalmente, a maior imagem católica do mundo, não sei se vocês sabem, está no Brasil e fica. Não é o Cristo Redentor, tá, Flávio? Vou tirar esse título. Aqui, ó, a imagem de Santa Rita que fica em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Porque pegando da base até o topo da coroa dela, é maior que o Cristo Redentor. E aí, para homenagear o Santuário de Cássia, em Minas Gerais, eu reproduzi na página 98 uma oração que eu conheci lá no santuário, quando eu estive na minha primeira visita ao santuário, que foi em junho de 2022, eu acho, que eu estive lá. Isso, um mês depois da inauguração deles. A oração é assim: sob o peso da dor, a vós, querida Santa Rita, chamada de Santa dos Impossíveis, recorro confiante para ser atendida. Livrai, peço-vos. Ó querida Santa Rita, livrai, peço-vos, o meu coração e o coração de cada um de vocês que estão nessa live, hoje, sábado, às 11h45 da manhã, e quem for assistir depois de gravada, essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Livrai, peço-vos, o coração de cada uma dessas pessoas das angústias que o oprimem, concedendo serenidade aos nossos espíritos cheios de aflições. Quando estamos com problemas, com dificuldades, o nosso espírito fica cheio de aflição. E quando estamos aflitos, a gente não consegue enxergar, às vezes, os caminhos que Deus manda para resolver os nossos problemas, como foi a questão da moça lá, né? Deus mandou um médico e esse médico diz para ela: a solução do seu problema será no fortalecimento, que ela possa ouvir, né? Não a aflição do coração dela, o desânimo, a falta de fé, mas que ela possa ouvir os pequenos gestos que Deus manda para a gente através de outras pessoas que falam para nós o que a gente precisa fazer para conquistar nossos impossíveis. Vós que fostes escolhida por Deus como advogada dos casos mais desesperados, concedei a cada uma dessas pessoas que estão aqui ao vivo e que estão assistindo depois de gravada a graça que com tanto fervor elas vos pedem. E aqui vocês podem pedir a graça que vocês tanto desejam. E eu vou ficar em silêncio algum momento. Vou pôr uma musiquinha aqui de Santa Rita e vocês apresentam os seus pedidos, tá? Podem ir colocando, quem tiver, né, uma chaga na fronte que transbordava amor. Santa Rita, leve os meus pedidos. Escrevam seus pedidos nos comentários. Quem não quiser escrever pode só falar no silêncio do seu coração, que Santa Rita está ouvindo também. Amém, Cris, pela saúde da sua mãe, pela sua saúde e a recuperação da sua cirurgia. Ali fala: gratidão por esse momento cheio de bênçãos.
A Isabel pede pelos nossos impossíveis. A Cis pede pelo emprego para o noivo e pela realização do casamento. Ateliê Aconchego pela bênção de uma família santa. A Cíntia pela conversão do irmão e saúde da avó. A Rô pede pelo casamento, a conversão da minha casa e vida financeira. A Ali pede pelo entendimento do irmão. A Sandra pede por todos os que precisam de cura. A Raquel pela prosperidade da loja da família. Em especial eu quero entregar ao Márcio e a Cíntia, que hoje não estão podendo participar, que provavelmente estão na loja também pelos negócios deles. Pela cura dos males que enfrentam. A Neidinha pela saúde da mãe, pela saúde. A Cidriana pelas famílias do mundo inteiro. A Kátia pela graça do matrimônio. Por todos os... Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado. Pela restauração da Maria Eduarda e Ítalo. Pelas vendas da cerealista, pela irmã, pela saúde, pela irmã que está internada, pelos meus filhos. Enfim, apresentamos Santa Rita todos os nossos pedidos. E se as nossas culpas são obstáculos ao cumprimento dos nossos desejos, alcançai-nos de Deus a graça do arrependimento e o perdão através de uma sincera confissão. Pedimos a vós, Senhora, que não continuemos a derramar lágrimas amargas, mas recompensai nossa esperança em vós, e em toda parte nós faremos conhecer às almas angustiadas a vossa grande misericórdia. Ó esposa admirável de Cristo, de cuja coroa recebestes um dos espinhos dolorosos, ajudai-nos a bem viver e a bem morrer. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobre o livro 12 Meses com Santa Rita, esse livro aqui ele foi feito, né, com o objetivo de divulgar essa oração do dozenário de Santa Rita. Como eu falei para vocês no início da live, a gente vai começar agora dia 22 de junho, um novo ciclo. Aqui na Amada Ritinha a gente sempre faz o ciclo a partir do dia 22 de junho e termina no dia 22 de maio, apresentando os nossos impossíveis. Lembrando que pode ser um impossível por mês ou pode ser um impossível para os 12 meses. Dia 22 nós teremos uma live aqui para fazer a oração do dozenário e começar esse novo ciclo. Se você quiser adquirir o livro, só depois de terminar a live, eu peço para vocês, me mandem uma mensagem aqui no direct do Instagram. Também tem lá nos stories do Instagram o link que vai para o meu WhatsApp. Aí você me manda já o seu CEP, que eu te passo o valor total do livro com o frete. O valor do livro é R$35. Aí o valor do frete vai depender muito da região onde você mora. Pergunta que mais me fazem, vai chegar até o dia 22? Depende de onde você mora. Sul e Sudeste e alguns lugares do Centro-Oeste é possível que chegue, né? Mas já Norte e Nordeste é mais complicado, porque aí demora um pouco mais. Mas vocês conseguem fazer a novena, que a gente está fazendo aqui, e fazer o dozenário, que a gente vai fazer aqui também no dia 22. E depois, chegando o livro, vocês conseguem ler o que ficou faltando, que é a história de cada capítulo, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas, então se tiverem dúvidas, pode me mandar ou no direct ou no WhatsApp, que eu explico direitinho, tá? Tenho também outros 2 livros, se for do interesse de vocês. Esse aqui é o livro Coroa de Santa Rita, que ensina a fazer a oração da Coroa de Santa Rita. E esse é o livro mais novo da minha coleção, é a Novena com Santa Rita, tá? Os 3 livros também estão na promoção. Quem quiser adquirir, aproveitar o frete e comprar os 3 livros, os 3 livros estão por R$100. Mais uma vez, se tiver interesse, me manda o teu CEP, que eu mando o valor total. E eu que agradeço, Júlia, sempre a presença de vocês, né? Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Lembrando que a venda dos livros ajuda
no meu trabalho de divulgação da devoção de Santa Rita. Então, as viagens que eu faço, por exemplo, maio eu fui para Curitiba. Então, toda a despesa de transporte, hospedagem lá em Curitiba eu não tenho, mas alimentação, tudo isso é pago com a venda dos meus livros. E cada vez que eu viajo para um santuário novo, é assim que eu consigo pagar as despesas com a venda dos meus livros, com a venda dos meus terços também, tá? Então, é por isso que eu faço a venda dos livros, tá? São preços, assim, o máximo que a gente consegue fazer de desconto para que mais pessoas consigam ter acesso aos livros. E o objetivo de cada livro também é divulgar a devoção de Santa Rita, divulgar a história de Santa Rita, divulgar testemunhos e, principalmente, orações. Incentivar que você tenhamos essa fé que Santa Rita teve inabalável em Deus a partir daquela molinha que a gente precisa ter, a molinha da nossa fé. E para deixar a nossa molinha resistente, a gente precisa da oração. E esses livros nos ajudam nesse caminho da oração. Um excelente sábado a todos. Quem tiver festa junina, aproveita, come bastante pinhão. Não sei se todo mundo sabe o que é pinhão. Come bastante canjica, não sei se todo mundo sabe o que é canjica. Em algumas regiões do país eu sei que vocês chamam canjica diferente do que eu chamo. A minha canjica é doce, tá? Tomem quentão ou vinho quente com moderação. Aqui em São Paulo, vinho quente é o quentão do pessoal do sul, tá? E o quentão é feito só com a cachaça, eu acho, pinga e gengibre. Eu não curto muito. Eu prefiro o vinho quente, que lá no sul a gente chama de quentão. Muito, muito obrigado por todos participarem desse sábado às 11 horas da manhã. Tanto quem está assistindo ao vivo, quanto quem vai assistir gravado, tá bom? Um excelente sábado e amanhã, se Deus quiser, estamos aqui novamente amanhã às 20 horas, tá bom? Um excelente sábado para vocês, um abençoado final de semana, um bom descanso e amanhã não esqueçam, 20 horas, tá bom? Tchau, tchau.